Você é uma pessoa que une performance, estratégia e propósito para transformar o seu negócio? Esse episódio é com o empreendedor que representa uma nova geração de líderes. O Bruno Ravelo é fundador do grupo OTB, da Optisa e do banco.com.vc. Ele vai contar mais um pouquinho para a gente como funciona esse grupo tão especial que as empresas que somam mais de 4,2 bilhões em oportunidades comerciais e de crédito, além de mais de 10 milhões em operações de financiamento. Com formação pelo MIT, especializações em estratégia, liderança e inovação, o Bruno já atuou em projetos com grandes marcas, como a Embraer, Natura, Ambev, e é um dos nomes que mais vem se destacando quando o assunto é crescimento sustentável e gestão inteligente. Hoje a gente vai conversar sobre liderança, inovação e os bastidores de quem está criando negócios com propósitos e resultados reais. Bruno, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. O prazer é meu. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. E vamos lá, sou todo ouvido para a gente poder ter esse bate-papo legal e poder contribuir com quem está assistindo a gente. Conta um pouquinho, Bruno, como que funciona, né, esse grupo OTB que você é fundador, que é o seu último projeto, porque você tem um histórico impressionante, né? Como que chegou nesse grupo OTB? Legal. A nossa trajetória, ela inicia lá por volta de 2013, falando sobre a agência, né? Falando a história do grupo OTB, OTB de Orion Tech Brasil. Então, lá em 2013, a gente começou com essa ideia de desenvolver uma agência, né, de publicidade e propaganda. Então, trabalhar desde a parte impressa, plotagem de veículos, essa parte offline, até a parte online. Então, tráfego pago, já naquela época, desenvolvimento de landing page voltado para conversão. Então, desde aquela época, a gente já falava muito de funil de venda, da estratégia de venda, né? Então, tudo que você desenvolve, tanto na parte offline quanto na parte online, a gente tem que ter um objetivo, né? E esse objetivo ele tem que dar um retorno financeiro, né? Então, qualquer trabalho que você vá desenvolver, falando aí de uma agência, você tem um objetivo e, cara, os nossos clientes, eles precisam performar, eles precisam ter algum retorno, seja de branding, seja performance, seja qual for ali a estratégia de comunicação deles. E aí, nesse processo, nessa caminhada, desde 2013, a gente faz um fast forward aí para frente, né? Vamos avançar rápido aí para frente, trabalhando, executando, fazendo um bom trabalho aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Em alguns projetos também, não só no Brasil, mas também em outros países. Chega em 2018, 2019, a gente começa a trabalhar de forma mais assídua nessa parte digital, e aí vê-se a necessidade da gente transformar esta agência em um grupo. A gente começa a receber muitas solicitações, né, e pedidos. Olha, uma vez que a gente desenvolveu ali, vocês desenvolveram um sistema para a gente, seja nosso sócio, né? Então, assim, como a gente tem um perfil mais empreendedor e voltado para essa parte de tecnologia, isso já naquela época, né? As pessoas começam a gente é assediado, não tem jeito, né? Então, todo mundo que tem eu acho que até mesmo quem está assistindo a gente, todo mundo que tem esse perfil empreendedor, a gente acaba que é um guarda-chuva de ideias, né? Então, pessoas vêm nos procurando para ser sócio em alguma iniciativa, em algum projeto, né? E aí começaram a ter desenvolvemos essas startups, esses negócios, né? Em 2018 para 2019, a gente começa com uma sociedade, uma sociedade não, né? Um projeto com uma financeira, e aí isso evolui para uma formatação de franquia, e essa formatação de franquia a gente vai para a expansão de franquias, que é formatação só para alinhar aqui quem está assistindo a gente também. Quando a gente fala em formatação, a gente está falando em transformar um negócio, em modelar um negócio, pegar um negócio que já está pronto e transformar aquilo em uma franquia. Então, a gente está falando da circular de oferta de franquia, que é a COF, né? A gente está falando de modelar os processos, então estruturar os processos, as pessoas,
é realmente você envelopar aquele negócio, modular ele para que ele seja replicável em outros ambientes, né? Então, vai desde aquela parte jurídica e mais detalhista, registro de marca e tudo mais, né? Contrato, PR, o financeiro ali tem que ser tudo muito às claras, né? Então, é o tipo de negócio que não aceita desaforo, então a gente tem que fazer tudo by the book mesmo, como manda o rito, né, do negócio. E aí, posteriormente, você desenvolve a franquia, que é o que a gente chama de expansão de franquia. Como funciona esse processo de expansão? Nada mais em termos simples e curtos, a venda do negócio, né? Então, como a gente já tinha uma expertise em trabalhar com tráfego pago, com todo com funil de vendas mesmo, personas, etc., todo esse mundo que é o digital, a gente pega essa expertise e joga isso para a expansão da franquia. E o que nos gerou um resultado muito interessante, porque foi mais ou menos isso no auge da pandemia ali, 2019, 2020, quando aconteceu a sua formatação, depois de um trabalho bem bacana para essa financeira. Sim. O digital não faz milagres, né? 10 horas ali, cara, eu tô rico. Não, esquece, não é assim. Não funciona assim. É muito bonito, é muito romântico para quem vende, mas para quem compra, o buraco é mais embaixo, né? Estatisticamente, é menos de 1% aí que sobrevive. Então, e o Brasil é um país muito empreendedor, né? Se a gente começar a puxar a estatística, o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, é um dos países mais conectados do mundo, é o principal polo de várias empresas de tecnologia. Quando se pensa em lançar uma tecnologia nova no mundo, considera-se sempre o Brasil como primeira, segunda ou terceira opção. Então, o Brasil é uma referência absurda na parte de tecnologia. Realmente, o brasileiro é foda nesse ponto. E aí, Mas, entretanto, ao mesmo tempo, empreender no Brasil é um desafio enorme, né? sim, sim. A maioria das empresas que começam, né, não chega ali no segundo ano, no quinto ano de empresa. Para você que estava começando assim, que dica você daria para quem está nos primeiros 5 anos de empresa, nos 3 primeiros anos? Caramba. Eu vou parafrasear uma passagem que é um pouco bordão, mas é verdade. A sorte é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Então, essa questão de, nossa, aquele cara teve sorte, ou então fulano, beltrano teve sorte em empreender.
Cara, uma das coisas que meus pais deixaram de legado para mim e para o meu irmão foi a questão do ensino, da educação. Então, não foi uma infância, foi uma infância muito boa para mim e para meu irmão, no sentido assim, eles fizeram tudo para a gente, né, ter ali uma educação de qualidade. E isso se perpetua comigo, com meu filho, meu irmão, com as filhas dele, né? Então, o que eu posso dizer é, cara, educação, ensino, né? Lê de engano que a gente vai pegar uma ideia sem estudar nada e vai performar e vai ganhar dinheiro. Cara, é 1 em 1 milhão. Então, estudar, conhecimento é poder. De novo, outro bordão, mas conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro. Então, se eu pudesse dar uma dica para poder empreender, é isso, conhecer. Agora, cuidado com a obesidade mental. Não adianta nada a gente acumular informação para cacete, acumular muita conhecimento, muitos dados, se não fizer nada com aquilo. Então, pensa, a execução ganha de lavada de quem fica só pensando só no mundo do planejamento. Então, às vezes a gente vê alguém executando e performando, às vezes com um conhecimento muito menor do que muita gente aí, cara, porque executou, foi lá e fez. Então não É. adianta nada. Então, assim, tá vendo que é uma série de fatores, é uma série de competências que a gente tem que ter para você chegar lá, para você performar. E aí, quando você é um empresário, não adianta só você entender do seu negócio, você tem que entender de outras áreas também. Você tem que entender da parte contábil, você tem que entender de marketing, você tem que entender das finanças, que não aceita desaforo, você tem que entender de estatística, você tem que entender de tudo, de contratação, de RH, Você cara, não é é só praticamente empreendedor, né? Você vira tudo nessas áreas. esquece, E é esquece, interessante que esquece. você falou de visibilidade. Às vezes tem uma pessoa com menos conhecimento que você e tá no digital mostrando o que faz, né? E às vezes ganhando mais do que Exato, você, que estudou por muito tempo, né? exato. E você que passou por várias empresas, trabalhou em várias áreas, quais aprendizados você vem trazendo desde o seu primeiro trabalho ali? Então, olha que interessante, né? O primeiro estágio foi com 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar, né? Eu fui monitor no colégio onde eu estudei, no Cotemig, né? E naquela época eu estava no meu primeiro ano de ensino médio, na época era primeiro, segundo, terceiro ano, né? Nem sei como é que é hoje mais, mas estava no primeiro ano. E nesse primeiro ano eu já ajudava o pessoal na parte de tecnologia, né, o COTEMIG é um colégio técnico, né, informática, e na época, né, informática, tecnologia, a gente falava muito informática na nossa época, lá em 2000 e bolinha, né, 2004, por aí. E aí, nessa trajetória, então, assim, a gente dava monitoria para o pessoal de segundo e terceiro ano, então a gente tinha que estudar muito para correr atrás do projeto, porque eram dúvidas que estavam mais avançadas do que a gente estava estudando. Então, assim, de novo, né, você ser autodidata, você estudar, você ler, o retorno vem, né, o conhecimento, o retorno vem. Mas, mais do que o conhecimento, quem você conhece. Então, a importância do networking hoje em dia sempre foi assim, sempre vai ser. O networking te leva mais longe do que o seu conhecimento. Eu acho que isso é importante a gente ter muito em mente. Só que networking sem conhecimento não te leva a lugar nenhum. Quase um paradoxo. Então, a gente tem que fazer o para casa, tem que realmente estudar, entender e, cara, e tá com a cara em eventos e negócios. Então, assim, como é que foi essa trajetória, né? Desde novinho, lá, a minha primeira empresa, a gente abriu a minha primeira empresa em 2017. Minto, 2017 não. Eu tinha 17 anos. Quando a gente abriu a primeira empresa, foi em 2007. E essa empresa, ela, eu tinha dois sócios, a gente começou a trabalhar e assim, era a empresa que fornecia trabalho de, se eu não me engano, manutenção de computadores, informática Uhum. básica, sabe? Essa coisa mais
operacional na parte de tecnologia, né? Mas ali foi meu primeiro contato com o mundo empreendedor e eu sempre gostava muito da ideia de empreender, ter o meu negócio, porque eu já entendi que, cara, você ser hoje, trabalhar com carteira assinada e tudo mais é uma opção. É um mercado, é um meio super digno, extremamente digno, não tem nada contra CLT, não tem nada contra ser freelancer ou outras modalidades de você levantar o capital, mas eu me identificava muito e sempre com esse meio empreendedor. Sempre gostava de ir numa leitura da vida, ir numa Saraiva, que são, né, Sempre tinha um pezinho ali, né? eu gostava de ler aquelas HSM Management, eu gostava de ler aquelas revistas mais de negócios, eu via, cara, eu tinha uma inspiração muito grande. Às vezes a gente tinha uma inspiração errada, por exemplo, na época, puxa, Ike Batista, né, ainda é uma puta referência, mas teve muito rolo, então meio que rola uma decepção do negócio. E aí você vai vendo alguns empresários extremamente bem conceituados, mas existe muito romantismo no negócio também. Então, assim, é um mundo que a gente tem que ficar. Ele encanta muito. Ele encanta muito, mas ele é muito difícil. Então, por exemplo, cara, essa semana pra gente, até agora, esses últimos dias eu dormi, sei lá, se a gente tomar tudo, deu 8 horas. Então, teve um dia que eu dormi 4, no outro eu dormi 3, essa noite eu dormi 2 horas. Então, assim, é cansativo, né? Então, só quem sabe, só quem vive entende o negócio, né? Então, foi uma trajetória de muita experiência. Cara, a gente aprende muito e a gente erra muito também. Então, assim, quando a gente erra, a gente não. Vou falar por mim, tá? A gente não pode abaixar a cabeça, é levantar a poeira, sacudir, levantar, sacudir a poeira e, cara, vamos embora. Né? Então, tem muito mercado, tem muita coisa para poder fazer. Tombos vão acontecer, erros vão acontecer. Você, provavelmente, se você não tem ali uma base, um histórico familiar ali, Uma empreendedor e rede de tudo mais, então, apoio, se né? você vai cometer alguns erros e é normal. E tá, como dizem por aí, tá tudo bem. É normal errar. Nós somos seres humanos. Ok que agora com o avanço da IA, se as pessoas souberem trabalhar IA, elas vão evitar muitos erros, coisa que a gente lá atrás a gente tinha que voar para pesquisar. Era mais ou menos um Google e, cara, nem sempre viu informação relevante, uma informação mastigada do jeito que uma LLM hoje nos traz, um chat É. GPT, um Grok, um Gemini da vida. Né? É, hoje em dia tem muito mais recurso para a gente ser menos burro mesmo, né? Para a gente poder estar ali presente com conhecimento numa roda de networking, igual você comentou. Acho isso muito importante também. E você fala sobre, no seu LinkedIn, às vezes você comenta que ser empreendedor vai muito além de apenas ter uma empresa, né? Também tem que pensar como investidor. O que que significa isso? Quando que você descobriu essa mentalidade do jogo, que tudo isso muda no dia a dia? Foi quando a gente estava com uma startup, lá em 2000 e, cara, é tanta data, lá em 2000 bolinha, quando teve aquela primeira rodada do CID, daquele programa CID Minas Gerais, né, Uhum. aqui em BH, então, que eu tive o contato com startups, isso foi lá em 2011, 12, por aí, nessa faixa. E, e aí você entra no mundo onde, né, de venture capital, de seed capital, angel capital, onde você entende que assim, se você não tiver processos, se você não tiver uma organização mínima no seu negócio, pode parecer um contrassenso, porque no início é tudo o empresário faz, é o que a gente brinca, né, quando a gente estava com a agência logo no início, a urgência, né, então, eu empreendedor, então, você faz tudo, né, e você precisa ter no mínimo uma organização. E aí, quando a gente entra nesse mundo de startups, né, que é a base tecnológica, o que é uma startup, né, é uma empresa de base tecnológica com um potencial de escalabilidade enorme, né, num ambiente de alto risco. Né? Então, existe uma probabilidade de você se dar bem, crescer, como existe a probabilidade também enorme, até maior, de você quebrar.
né? É um ambiente bem arisco, bem competitivo, né? Principalmente quando você trabalha com inovação. Às vezes o mercado não está pronto para aquela inovação que você está trazendo. Então isso acontece muito. Muitas empresas quebram por errar o timing do negócio. Às vezes se antecipa demais ou às vezes atrasam demais. Tem uma máxima nesse mundo também de startup que, cara, se você demorou demais para lançar o seu negócio, se o seu negócio saiu perfeito, você demorou demais. Então, não adianta a gente reinventar a roda, né? E esse mundo empreendedor, né, esse mundo de startup, ele requer uma seriedade elevada. E aí, quando a gente está trabalhando no capital de outros, a gente tem que ficar atento, porque você tem uma cobrança de um sócio que está colocando dinheiro, e aí é interessante que esse dinheiro seja um smart money, né? Ou seja, seja um dinheiro que não seja só o dinheiro, mas que ele venha com a competência, que ele venha com a expertise daquele empresário, é o melhor dinheiro que existe, né? Dizem, tem nesse mundo da startup que a gente tem que começar com os 3 Fs em inglês, que é Family, Friend and Fools. Então, são esses os primeiros a acreditarem no seu negócio. São seus amigos, é a sua família e são todos. Que é no bom sentido, ou seja, que é aquele cara que, aquelas pessoas que vão acreditar no seu negócio, que te compraram para antes comprar o seu negócio, né? Então, eles investem mais em você do que no seu negócio. E aí a gente foi trabalhando, entramos também esse mundo, né, de startup, a gente entrou no terceiro setor também, né? Então, hoje a gente trabalha, a gente tem alguns projetos voltados para o terceiro setor. O que é o terceiro setor, né? É o setor onde a gente está falando de ONGs, são organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, que são as OSCs, né? Tem o CIP, aí tem associações, fundações, institutos, né? Enfim. E aí, quando a gente entra nesse terceiro setor, e quando a gente entra nesse mundo de tecnologia, cara, o dinheiro aí que não aceita desaforo mesmo, né? Então, a gente tem Uhum. que realmente saber trabalhar o negócio. A gente entendeu a seriedade que é você prestar contas para um terceiro que está acreditando no seu negócio. E aí vale uma informação até interessante que o pessoal, às vezes, não significa que empreender você não vai ter um chefe. Quando você empreende, o seu chefe é o seu cliente. O seu chefe são, às vezes, os seus sócios, investidores. Então, você sempre vai ter um chefe. Então, o cara ou a pessoa, né, que vai empreender e vai ter um negócio achando que não vai ter com quem prestar contas, vai ter. Sempre tem. Sempre tem. Então, não adianta. Então, assim, a Sempre gente tem tem que ter alguém te seriedade nisso. cobrando, né? É uma roda, É, vai rodando o ciclo. exato, Mas exato. você falou sobre essa parte de líder, né? Não centralizar tudo em você. Você passou por esse desafio? Como que foi para você tirar esse peso de urgência para passar para outras pessoas, até mesmo o seu conhecimento, delegar, construir um time, ter resultado, né, para o nosso cliente? Interessante você falar nisso, porque é o seguinte, pessoal, às vezes a gente subestima, mas a gente não tem noção do poder e a importância que é ler. É uma pena que no Brasil a gente não tem tanto esse costume, tanto essa cultura de ler. A gente tem muita cultura de ler os títulos, né, as headlines ali, né, o hook ali de uma campanha, de uma mensagem, de um artigo, de uma notícia, mas a gente não lê tudo e entende e compreende aquilo que às vezes a gente até lê, mas a gente não tem o senso crítico de compreender. Então vamos lá. Vou falar a experiência por mim, tá? Lá atrás, um dos primeiros livros que eu li foi O Monge Executivo. Não sei se você já leu esse livro, um Qual livro que que eu é? recomendo bastante. O Monge e o Executivo. É um livro Ah, tá, antigo, conheço. mas muito bom, sobre liderança. Então, assim, liderar foi ali que eu entendi, já trazia isso comigo, até mesmo em função cultural e familiar, mas foi ali que eu fui compreendendo que, cara, o liderar não é você ser chefe ou delegar, né?
quem tem chefe é tribo, né? Tem um cacique ali e tudo mais. Não, não é isso. É, você ser um líder é você literalmente liderar pelo exemplo. Então, o líder é aquele que puxa o time, não aquele que empurra e vai, cara, entrega a demanda, entrega a tarefa, vai lá e faz. O líder, ele tem que ser um facilitador. É aquele cara que vai prover as ferramentas e os meios necessários para a equipe chegar onde o líder entende que é o caminho onde ele tem que chegar, quais são os objetivos da empresa. E aí vem aquela questão que às vezes o pessoal acha que é besteira, que não tem que ter, mas uma empresa, quando você está montando uma empresa, você tem que falar da cultura, você tem que escrever isso num pedaço de papel sobre a cultura do seu negócio, ou seja, quais são seus valores, quais são seus princípios, qual que é a missão da empresa, ou seja, por que que a empresa existe ali, qual que é a visão da empresa, onde que a empresa ela quer chegar nos próximos anos, a visão é algo mais mutável, a missão é o porquê eu existo, né? É, então, ou seja, isso vai orientar e muito o negócio, né? Então, não é blá blá blá, não é, eu vou fazer aqui um Canva, um business model Canva aqui do meu negócio e tá tudo certo. Não, o buraco é mais embaixo. Se você não quer cair na estatística que, cara, 70%, 80%, 90% morre nos primeiros anos, cara, não tem outro meio, é estudar, é ler, né? Então, quando nesse, né, voltando ao seu questionamento, essa questão da liderança, falando por mim, eu lidero pelo exemplo, ou seja, eu tenho que ser o cara que chega primeiro na empresa, eu tenho que ser o cara que sai por último naquela empresa, eu tenho que ser o cara que busca informação para a empresa. Então, eu tenho que mostrar o caminho, eu tenho que apontar o caminho. Então, é uma responsabilidade, é uma carga elevada, alta. Empreender é algo solitário, é algo bem complexo, né? Você tem que ter uma inteligência emocional muito bem desenvolvida para você poder chegar onde você quer, né? Não é tão simples assim, né? Mas nada que boas leituras não resolvam. Então, assim, você tem vários, cara, autores, escritores que falam e que discorrem sobre sobre liderança, sobre inteligência emocional, sobre como empreender um negócio, né? Então, de novo, a base para a gente poder chegar lá e para poder liderar é o conhecimento. A gente tem que entender, a gente tem que Conhecimento procurar informação. em todos os sentidos, né? Que nem você falou, de Exato. autoconhecimento, de leitura, da sua área. Acredito que realmente é muito importante esse lado. E você também comentou dessa parte de estudos em si, né? E você estudou em instituições super renomadas, o MIT e Harvard. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência internacional que você tem e você trouxe para o seu dia a dia da sua empresa. Legal. É, cara, quando a gente fala, é impressionante. Eu não fazia ideia do quão atrasado o Brasil está nessa parte acadêmica até Nossa, conhecer, até ir lá para fora e fazer os cursos lá fora e entender que, é, é, cara, é é diferente, né? Então, assim, impressionante, né? a docência, eu digo assim, né? Eu não fui lá para fora fazer os cursos, eu fiz aqui do Brasil, EAD, né? E aí Uhum. vale uma dica para quem está ouvindo a gente. Tem uma plataforma que pouquíssima gente conhece que chama edX, edx.org, se eu não me engano. Essa plataforma, você faz cursos com professores de Harvard, da MIT, cara, são Cambridge. é, Pensa nas faculdades mais renomadas do mundo, estão lá, tem vários cursos lá. E esses cursos, se você optar por ter a certificação, depende. Você tem certificação que vai te custar US$ 100, tem certificação que vai te custar US$ 30.000. Então, ou seja, R$ 150.000, R$ 200.000. Então, depende da certificação que você está procurando, depende do conhecimento que você está procurando. Entretanto, alguns cursos você consegue fazer sem a necessidade de pegar a certificação. Se você está procurando conhecimento, pessoal, a galera não tem ideia o quão a gente está vivendo um momento em que o acesso à informação ele está tão fácil, ele está tão
não vou nem dizer comoditizado, mas está tão acessível que se torna, às vezes, até mesmo banal, mas não é. Então, ou seja, você consegue acessar cursos de faculdades extremamente renomadas, você entende a docência, você, claro, você tem que entender um pouquinho de inglês e tal, para poder, dependendo do curso que você for fazer. Agora, com o IA, parece que eles estão traduzindo os cursos. É, então, ou seja, a barreira do idioma a gente está derrubando, vai ser muito bom para o mundo todo. Então, quando você pega essa docência lá fora, né, esse ensino lá fora, quando Uhum. você vivencia, você entende o que e aí você, cara, é um EAD, você conversa com outros alunos do mundo inteiro fazendo um negócio, você faz um networking brutal ali dentro, mas não é tão acessível assim, não é tão difundido, algo tão bom não é conhecido, eu não consigo entender, né? Então, de novo, quando a gente busca, o saber buscar pela informação, ela é importante. Então, hoje em dia a gente está muito superficial naquilo que a gente procura. Então, por exemplo, a gente vai lá procurando ou às vezes a gente nem sabe o que é procurar, né? Essa geração mais nova que tá vindo aí, tá tudo muito fácil. Então, assim, a gente tem que ser mais profundo, a gente tem que ser mais denso, a gente tem que ser mais Intencional, completo. né? Exato. A gente tem que saber realmente expressar de forma mais. Eu estou tentando falar de forma mais clara para o pessoal entender, mas não tentando Sim, usar aqui jargões e tal, os B2B que a gente usa no nosso mundo corporativo. Mas, assim, para o pessoal quem está assistindo, desde quem está começando agora, e até mesmo quem pretende empreender com seus 30, 40, 50, 60 anos, não tem idade para a gente começar a empreender. Cara, procura informação de novo, de novo. Se você não quer empreender, até mesmo para quem não quer empreender, se você não quer empreender e se você pensa em destacar no mercado, pensa em estudar nessas plataformas. Você entrar numa concorrência de uma vaga, né? Que no processo, você está lá no processo seletivo e o recrutador vê que você tem uma certificação, uma formação, seja no MIT, seja em Harvard, seja em é um qual faculdade diferencial. escolher, tem IBM, tem Babson, tem Cambridge, cara, tem Google lá dentro, tem IBM, caramba. Então, assim, é um baita diferencial. É. Você elimina praticamente 90% da sua concorrência ali dentro, simplesmente pelo seu Uhum. currículo. É Informação. verdade. Você se destaca, né? Você comentou, não precisa ser um empreendedor, mas se você trabalhar numa empresa, você precisa se destacar. Você vira intraempreendedor, você quer buscar resultados para a empresa, né? Acho isso importantíssimo. E você que já participou de grandes projetos com empresas do mercado e também de ONGs, o que, que você vê para equilibrar a questão do propósito com a rotina do empreendedor, porque quando a gente entra no mundo de empresas, a gente sabe que a gente fala muito sobre dinheiro, sobre lucro, mas a gente precisa equilibrar com o nosso propósito, né? Então, que dica você daria aí para a gente não ter um empreendedorismo romântico que você comentou? Cara, de novo, é quase um paradoxo, porque você fazer algo que só pelo dinheiro, daqui a pouquinho você se estressa e você não vai aguentar, ou você vai chegar ali onde você quer chegar, mas você Verdade. não vai chegar feliz. E se Você você não faz algo aguenta, só, né? eu não aguento. E se você faz algo só que você ama, às vezes aquilo não vai te dar o retorno financeiro que você espera. Então, assim, unir o útil ao agradável, às vezes é muito complexo. E tem muita gente que entra nesse parafuso. Até mesmo não só empreender, tá? Até mesmo quando você está fazendo ali seus 18 anos, 17 anos, você já começa a pensar, e aí? Eu com meus 17 anos, 18 anos, o que que eu vou fazer para o resto da minha vida? Deixa eu estudar, onde que eu vou estudar por 4, 5 anos, o que eu acho, de fato, uma loucura, ainda mais hoje em dia, você estudar por 4 anos, sair de uma faculdade, às vezes aquele curso, aquela matéria, aquela área já nem vai existir mais no avanço que a gente está, né? Então, assim,
hoje, né, com uma das empresas que a gente tem aqui no grupo, que é a Upmart, que desenvolve softwares, plataformas, SaaS, aplicativos, né? A gente conversa com o time de TI e hoje, em 2025, eles acreditam que a IA ainda não substitua essa parte do hard code, né? Que é o back-end mesmo, onde você vai codar mesmo, puxar ali o código né, e codar. Mas eu lanço uma sementinha ali da discórdia e falo, cara, olha, a gente está assim. Hoje ajuda muito, as IAs estão ajudando muita gente. Seja Anthropic, seja Claude, seja Gemini, Grok, GPT, tem um Codex lá, que liga direto no GitHub. É, cara, hoje em dia a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, assim, a gente está em 2025 e já está desse jeito. Tá impressionante o que a tecnologia está fazendo, né? Então, antes você tinha até um meme aí na internet aí de um cara que fez um vídeo digitou o prompt lá, um vídeo do Will Smith comendo, saiu todo errado, aquele macarrão lá todo errado. E hoje em dia, se você pega a tecnologia do Vel 3 do Google ou do Sora 2 da OpenAI, cara, tá bizarro. Às vezes minha área, tecnologia, às vezes eu olho, eu bato o olho e falo assim, cara, Não, você fica isso é IA? impressionado, né? Tá uma loucura. Então, assim, É. pensa, a gente está em 2025. Você sentar numa cadeira e fazer um curso por 4 anos ou 5 anos, ou às vezes até mais. Cara, às vezes você pode sair e não ter mais aquele. Ainda mais agora com a IA, pode ser que você saia sem ter uma área para estudar. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento naquilo. De novo, é um paradoxo, porque, cara, com 17, 18 anos, a gente não conhece nada da vida ainda. Uhum. Nada. De mercado, então, nada. Para você tomar uma decisão para o resto da sua vida. Então, por isso que é, a gente tem que conversar com muita gente, a gente tem que ter um olho muito clínico para poder virar e falar que, olha, é, como é que vai ser o mundo daqui 5 anos? Esse é o questionamento que as pessoas têm que se Parar fazer para antes de entrar numa pensar, faculdade para e poder antes de pegar empreender. a profissão do futuro, né? Para a gente poder estar atento a isso. Porque se você segue, por exemplo, a sua linha, eu quero fazer isso, é o que eu amo. Mas e o futuro? E daqui 5 anos? Ainda vai estar em alta? Ainda vai estar te dando lucro? Você vai conseguir ter uma base? Acho que isso é muito importante mesmo, porque hoje em dia a gente vive tão no automático. Às vezes a pessoa, o seu familiar decide que curso você vai cursar. E aí você só vai seguindo a onda. E os seus familiares são mais velhos, né? Então você precisa estar à frente disso, porque você é o mais jovem, talvez. Então acho isso bem um paradoxo, que nem você falou. Então, assim, e é um paradoxo que, que quando você observa aquilo que você está trabalhando, é complicado, porque assim, se você quer fazer algo que você gosta e aquilo ali não te dá um retorno, e aí você vai olhar o coração ou a razão, né? Então a gente tem que ter uma maturidade, e eu acho que assim, ninguém vive de amor, a gente vive de dinheiro, infelizmente, a gente está no mundo capitalista, não tem jeito, Uhum. né? Tudo, a época do escambo já acabou, a gente não troca mais, né? Pode até fazer uma permuta, mas você tem que ter algo de valor para entregar, né? É. Então, é, então assim, Entender bem o mercado para ver o que você consegue de parceria também, né? Esse lado de permuta, você precisa ter algo de valor agregado para outra pessoa. Acho isso muito importante também. E, Bruno, para a gente ir finalizando o fim dessa conversa, que está sendo ótima, para a gente entender esse lado de empreendedorismo, as pessoas que estão tentando se destacar, você comentou que tem que ter esse autoconhecimento, tem que ter essa visão de futuro para que eles possam ter uma presença no mercado. Se você pudesse deixar uma mensagem aí final para quem quer crescer com propósito, com estratégia, qual que seria? bom, cara, ouvir as pessoas, ouvir o coração,
e ter um ouvido muito clínico para onde o mercado está indo. É complexo, mas, de novo, com acesso à informação e que hoje está tão fácil, está tão disseminado, não deixar se levar pelo ruído. No mundo tem muito ruído hoje em dia, ou seja, tem muita informação pipocando para lá e para cá, e a gente não tem, a gente às vezes fica perdido. Mas se a gente procurar a fonte da informação, né, você ter alguém como referência já ajuda muito. Então, um grande empresário que você, para quem quer seguir, né, esse lado do empreendedor, ou para quem quer seguir o lado da carteira mesmo assinada, CLT ou concursar, é sempre ter alguém como referência e tentar se aproximar, conversar, porque esse cara já está no mercado. Então, para quem está ali com seus 17, 18 anos, ou quem quer empreender e ainda está meio. Cara, pegue alguém como referência. Tenta se aproximar dessa pessoa, tenta marcar um café, um almoço, tenta conversar e que pague o almoço, que pague o café, sabe? O networking é assim que funciona. Primeiro você provê para depois você ter o retorno. Um bom networking, assim, um networking mais estratégico, ele é assim. Primeiro para você se aproximar, pelo menos não significa que você está se aproximando por interesse, mas se você tem algo para oferecer, faça, né? Então, assim, não necessariamente precisa ser, né? Existem várias estratégias de se fazer um networking, de se aproximar de uma pessoa ou né, de um empresário, mas existe acho que as chances aumentam bastante quando a gente conhece pessoas e pessoas que já chegaram lá. Com Então certeza. eu tive várias referências para isso cara, graças a Deus a gente está no caminho certo. E falando sobre referência, é por isso que o podcast se chama Pode Virar Referência, porque todos que estão ouvindo podem virar sim uma referência. Não precisa ter milhões de seguidores, não precisa ter reconhecimento nacional e internacional. Às vezes você sendo referência na sua família, no seu nicho, na sua área, talvez você já seja uma referência para muitas pessoas e você não sabe, né? E, Exato. Bruno, te trazendo essa pergunta, então, o que te faz referência hoje? Como que a pessoa entra em contato com você para que ela possa ter essa conversa inspiracional? Cara, falar comigo é muito fácil. Eu adoro conversar, né? Quem quiser pode me chamar, seja no LinkedIn. Acho que o meio mais fácil, cara, eu amo o LinkedIn. Quem não conhece, quem não está lá e quem não se dedica lá, cara, vá para o LinkedIn, né? Ali, muitos negócios são feitos ali, bons contatos são feitos por lá, e é um canal totalmente aberto. Então, ou seja, lá, quem quiser entrar em contato comigo, a gente coloca aí embaixo no videozinho onde a gente vai for publicar, né, esse vídeo, seja aí Uhum. no YouTube, enfim, qualquer outro meio. Mas está lá, LinkedIn, né, barra BS Rabelo, que é o meu LinkedIn. Então, quem quiser entrar em contato pode conversar, pode me chamar por lá. Então, assim, acho que eu acho que eu estou muito longe de ser uma referência, né? Acho que, mas acredito que acho que não é nem questão de humildade, mas cara, quem me dera ser uma referência, né? Eu acho que assim, eu tento fazer um bom trabalho. Eu tento É o que eu falo com o pessoal aqui dentro, você fazer hoje em dia, o mercado está tão ruim, no sentido de qualidade, que se você fizer o básico, o feijão com arroz, bem feito, você já se destaca. É, Então, verdade. e aí, se você quiser fazer um over delivery, quer entregar mais do que foi contratado, cara, é a cereja do bolo. Mas se você entregar o que você promete, de fato, cara, já é um puta resultado. Então, assim, é o que a gente tenta fazer aqui dentro. Então, quando alguém contrata a gente para desenvolver um software, um aplicativo, uma plataforma, um sistema, seja lá qual for, a gente sempre tenta fazer o melhor possível para o nosso cliente. E aí a gente tem algumas linhas de parceria, a gente tem a linha lá do Pronafaz, que é um programa voltado para esse terceiro setor, onde a gente separa ali 3,5 milhões para o ano que vem, né, que é o edital de 2026, para apoiar ONGs. Então, as ONGs que quiserem entrar em contato conosco, a gente tem essa verba, a gente tem esse capital para apoiar e subsidiar até 100% desses projetos de tecnologia. Então, assim, espero ser uma referência, né? Acho que e uma última dica: quem não está na internet,
que vá. Quem não tem o seu Instagram, eu não quero aparecer, eu não estou pronto, gente. Todo mundo está pronto. Se vocês observarem todo mundo como começou, seja Pablo Marçal, Virgínia, se vocês pegarem os primeiros vídeos dessa galerinha, vocês falam assim, gente, que é isso? Então, assim, tá todo mundo pronto, tá todo mundo preparado para colocar a cara a tapa e crescer. Vocês querem encurtar, a forma mais rápida de encurtar para o sucesso é aparecer na internet. Só vai, só faz. Faz que vocês vão entendendo como que é o caminho, como que isso vai acontecer. O mundo, os astros vão se alinhando e vai dar certo. Perfeito. Bruno, fico muito feliz com a sua participação. Obrigada por compartilhar com a gente essa visão sobre empreender, propósito, essa inteligência emocional que a gente tem que ter. E dá para realmente perceber que o seu olhar é voltado para construir esses negócios que não só dão resultado, mas também essa transformação que você comentou com a gente. É exatamente o que o podcast proporciona, né? Buscar histórias de pessoas que estão criando esse impacto dentro e fora também. Para quem ouviu até aqui, vale acompanhar o trabalho do Bruno e do grupo OTB, porque esse é o tipo de mentalidade que inspira quem quer crescer de forma consciente e consistente. Então, eu quero agradecer mais uma vez, Bruno, a sua participação. Muito obrigada por Imagina, eu que estar com a agradeço. gente aqui hoje. E não se esqueça que você também pode ser uma referência, porque hoje em dia no mercado, foi o que o Bruno falou, você precisa estar no digital para se destacar. Então, eu sou a Julia Schiavi e esse foi mais um episódio do Pode Virar Referência, porque toda marca começa por um motivo, a gente só precisa descobrir qual.